Vocês ouviram a mensagem, agora a apresentação está sendo gravada para que possa ser compartilhada com vocês como eu indiquei. O objetivo é permitir que vocês revisem essa apresentação. Boa tarde a todos, bem-vindos à apresentação do serviço de informação que se chama Compendix, oferecido para vocês através do portal de periódicos da CAPES. O meu nome é Luiz, eu trabalho na Elsevier e sou responsável pelo apoio aos clientes que assinem serviços de engenharia com a Elsevier. E, inicialmente, antes de começar a apresentação desse serviço, eu queria agradecer ao pessoal da biblioteca, em especial ao Marco, que está conectado, Marco Danta, que é o responsável pela biblioteca da Escola de Engenharia. Eu queria agradecer pelo apoio na organização desse evento, para que eu pudesse fazer contato com vocês e compartilhar alguma informação sobre esse serviço com vocês. Os usuários da informação, que essa é um dos nossos principais desafios. A gente trabalha a informação, a gente organiza a informação, e é muito difícil da gente levar até vocês as novidades. Então, a novidade pode ser um conteúdo adicional que tenha sido adicionado a uma base, pode ser uma ferramenta nova que tenha sido adicionada a uma plataforma, mas é difícil de fazer chegar essa informação até vocês. Então, é através da biblioteca que a gente sempre faz contato com vocês. Então, mais uma vez, Marco, muito obrigado pela oportunidade. E, na verdade, é o sistema de bibliotecas, a Superintendência de Documentação. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ver se, mais para o final, eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, se existe interesse por outras sessões, outros temas em apresentações similares. Então, bem-vindos mais uma vez. Para perguntas e respostas, eu vou pedir para que vocês façam uso do chat e do QIA. Informo ou confirmo com todos que no dia de amanhã vai chegar um e-mail para vocês contendo o link de um site, um código que vocês vão poder usar para acessarem uma página que vai permitir o acesso à gravação, a revisão a essa gravação, e a apresentação. A minha apresentação é a apresentação da biblioteca. E também que vocês baixem o certificado de participação de vocês. Sim, outras áreas, vamos ver. Eu ainda não compartilhei os e-mails com vocês, mas eu já vou aproveitar e compartilhar os e-mails. Então, a Ingrid já comentou que tem algumas outras temáticas, talvez, que possam ser abordadas. Acabei de compartilhar com vocês o e-mail de contato da biblioteca e o meu e-mail de contato. Então, se vocês quiserem mandar um e-mail para que simplesmente a gente saiba de outras temáticas, mas isso a gente vai voltar a discutir para o final da sessão. Então, bem-vindos, vamos começar com a apresentação. Inicialmente, a gente tem uma apresentação simples da biblioteca, que mostra os serviços que são oferecidos pela biblioteca. Então, eu estou ampliando aqui a apresentação, e aqui a gente tem a apresentação do portal de bibliotecas. Eu vou compartilhar esses links no chat para que vocês possam acompanhar também ou acessar essas informações em caso de interesse. Então, deixa eu pegar aqui o link do sistema de bibliotecas, só um instantinho, e depois o link da biblioteca de engenharia, mas isso depois eu compartilho. Mas, de qualquer maneira, aqui está a apresentação da biblioteca, onde vocês vão poder ver como a biblioteca é dividida, quer dizer, os serviços oferecidos pelas bibliotecas, de orientação para acesso à informação, consulta local do acervo, empréstimo, levantamento bibliográfico, guarda-volumes. Hoje eu acho que ninguém está fazendo isso, porque está todo mundo em quarentena ou em isolamento, orientação para normalização de trabalhos, atendimento à pessoa com deficiência, computação bibliográfica. Essa é uma atividade muito interessante, computação, que pode apoiar
na busca do texto completo que vocês, porventura, não encontrem, não tenham acesso, então a biblioteca pode dar apoio a esse tipo de questão. Empréstimo entre bibliotecas, por acaso vocês tiverem interesse, visita guiada. O importante é que a biblioteca está para apoiar a toda atividade de pesquisa. É muito importante a gente sempre lembrar que a biblioteca está disponível para atender a gente que precisa da informação científica. É muito frustrante simplesmente não fazer uso ou entender que as pessoas estão tendo dificuldades na identificação de um título, na identificação do texto completo, na identificação ou no uso da informação científica e não fazem consulta à biblioteca. A biblioteca sempre vai poder dar para vocês uma orientação de qual fonte seria mais indicada, de qual revista seria uma de potencial interesse, de como um texto completo poderia ser comprado ou adquirido através de intercâmbio entre bibliotecas. Sempre vai poder dar orientação para vocês no processo da escrita, no uso, no ajuste, das referências bibliográficas, na orientação da criação do documento. São cientistas da informação e estão disponíveis para darem o apoio para a gente que faz uso da informação, para a gente que produz informação científica. Aqui a gente tem a lista das bibliotecas da UF, então biblioteca, tem bastante biblioteca, tem bastante gente para dar apoio para todas as áreas de vocês, e mais uma vez eu recomendo que vocês façam uso das bibliotecas. A gente, editor, normalmente está em contato com as bibliotecas porque a gente centraliza as nossas comunicações. Então, o que a gente faz normalmente contato diretamente com as bibliotecas, porque a partir daí as bibliotecas compartilham toda a informação com vocês. Então, essa apresentação da biblioteca a gente vai compartilhar, e agora a gente vai para a parte do serviço. O serviço que se chama Compendex, é o nome da base de dados, é o nome da fonte de informação, que é oferecida através da página que se chama Engineering Village. Então, eu vou falar de maneira geral, como a gente tem a maioria dos participantes da engenharia, mas eu vou apresentar algumas práticas dentro dessa plataforma que podem ser aplicadas também a outras plataformas e a outros editores. Então, o que a gente vai ver hoje como que a gente pode fazer uma revisão bibliográfica em engenharia, ou usando esse serviço. A gente vai ver a plataforma, vai ver o conteúdo, e depois a gente vai ver quais são as ferramentas que são oferecidas para permitirem justamente essa descoberta, essa revisão bibliográfica. Que revisão bibliográfica é uma questão que se aplica a todo momento na vida acadêmica. Quer dizer, em todo momento a gente precisa fazer uma revisão daquilo que está sendo publicado, daquilo que já foi publicado, é o estado da arte, ou então precisa entender a evolução da produção científica, dos estudos científicos. A gente tem que entender. E como que a gente vai desenvolver esse trabalho? Por onde que a gente vai começar? Naturalmente, quem já está na pós-graduação já passou por isso, já aprendeu, de alguma maneira, esse processo todo. Quem está na graduação também precisa de informação, mas possivelmente nunca foi apresentado a uma base de dados, a uma página de uma fonte confiável de conteúdo relevante para apoiar as suas atividades. Pode até ter, certamente, todo mundo já foi apresentado aos navegadores de internet, todo mundo sabe pesquisar na internet, todo mundo sabe encontrar o melhor filme para assistir na internet, o melhor hotel para se hospedar quando fizer a viagem. Todo mundo sabe buscar ou usar a internet, ou usa de alguma maneira informal. Quando a gente vai para as atividades acadêmicas, a gente tem que garantir ou tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que a gente só acessa páginas ou fontes de informação científicas.
porque a gente está trabalhando ou está desenvolvendo atividades científicas. Então, a gente quer ter o acesso à informação confiável, informação qualificada e informação relevante. E é nesse momento que a gente tem que acessar algumas páginas de serviços que muitas vezes são pagos. São pagos porque por trás desses serviços tem muita gente trabalhando para organizar, ajustar, arrumar toda a informação para que o usuário, o consumidor da informação, chegue a uma informação e possa fazer uso de maneira muito rápida daquela informação. Porque é muito difícil, quando eu acesso a internet aberta, quando eu encontro um documento que supostamente ele pode aparentar ser muito bom, ser muito verdadeiro, é muito triste se por acaso eu faço uso daquele documento e depois eu descubro que é um documento fake, é um documento falso, é um documento mentiroso. E isso já aconteceu na ciência, isso já aconteceu na indústria mundial, e é muito triste você chegar no final na apresentação de um trabalho científico, um estudo científico, e descobrir que uma referência que você usou é uma referência de um documento falso, de um autor falso, que não existe. Então, isso é muito triste. Por quê? Porque muitas vezes a gente não usa as referências científicas, as fontes científicas de informação. Então, eu vou falar para vocês dessa fonte que está lá no portal de periódicos da CAPES para vocês, mas antes eu dei uma olhada na produção científica da UF, em termos sobre a perspectiva da Elsevier. Então, eu acessei alguns serviços da Elsevier para revisar como é que está a produção científica, o quanto que está se produzindo de informação científica dentro da USP. E aí eu vi que a grande parte da produção científica está nas ciências da natureza. Depois a gente vai para medicina e depois a gente vai para engenharia e tecnologias. Engenharia e tecnologias responde só por 14% de toda a produção da USP, perdão, da UF. De uma maneira geral, o que a gente tem nas instituições é um equilíbrio entre a produção de medicina e de engenharia. Mas isso depende muito da região, depende muito da demanda, naturalmente, da região. Tem região que precisa muito de tecnologia, tem região que precisa muito de saúde, mas é interessante que vocês tenham uma produção muito grande para as ciências da natureza. E depois eu tenho que fazer um estudo para verificar bem quais são essas atividades. Naturalmente, isso aí é um gráfico que mostra a classificação nas grandes áreas, mas nada impede ou nada me garante que os documentos publicados para ciências da natureza, eles não estão, de alguma maneira, relacionados com engenharia e tecnologias, ou mesmo com ciências médicas. Por quê? Porque a gente tem a multidisciplinaridade hoje de todos os temas. Então, tudo aquilo que está sendo publicado, está acontecendo, tem relação com outras áreas temáticas, com outras disciplinas. Mas, de qualquer maneira, classificando toda a informação, a gente tem 14% da produção da UF nas engenharias e tecnologias. Considerando esses 14%, no gráfico de baixo, a gente vai ver que grande parte da pesquisa em engenharia e tecnologias acontece na engenharia de materiais, respondendo por 27%. Depois a gente vai para deixa eu ver, a gente vai para engenharia elétrica e eletrônica, 10%, a gente tem engenharia mecânica, 14%, engenharia química, 13%, ou quase 14% também. Então, a gente tem uma distribuição naquelas engenharias clássicas, mas a engenharia dos materiais é o mais forte dentro daquilo que vocês estão pesquisando. À direita, na parte de cima, a gente tem as áreas temáticas que estão mais sendo publicadas por vocês. Então, é um outro gráfico que a gente pode extrair e a gente vai ver esse gráfico na prática mais daqui a pouco. Redes sociais, vocês vão sempre encontrar a Elsevier, Latin South, que é a regional para a América do Sul, a parte sul da América do Sul. Então, vocês sempre vão encontrar o que está acontecendo com a gente em termos de informação, de eventos, de seminários em linha hoje em dia, tudo. Vocês sempre vão encontrar nossa informação através do Instagram. E no YouTube vocês sempre vão encontrar as informações
relacionadas, ou os vídeos que a gente tenha de sessões abertas que a gente tenha gravado. Então, a gente publica tudo por lá. Tem alguns vídeos bem interessantes, principalmente aqueles vídeos de apoio ao processo de produção científica. São bem interessantes os vídeos que vocês vão encontrar lá. Um deles, por exemplo, é sobre a ética de publicação, ética na pesquisa científica. Essa última sessão deu tanto questionamento que a gente teve que marcar uma sessão extra só para tirar dúvida, porque deu muito questionamento. Questão ética, hoje em dia a gente vive ética em tudo. Mas na tela, então, vocês podem ver um pôster de apresentação dos serviços que a gente oferece através do portal de periódicos da CAPES. Então, a gente tem Science Direct, texto completo, 16 milhões de textos completos que estão disponíveis através de uma única plataforma, só da Elsevier. Não tem outros editores incluídos aqui na Science Direct, mas é um volume extremamente grande, completo, e tem conteúdo para todas as áreas, é multidisciplinar. Scopus é uma base referencial, que também está disponível através do portal de periódicos da CAPES, oferece mais de 77 milhões de registros referenciais. Diferente da Science Direct, a gente tem os dados dos documentos, mas a gente não tem o texto completo. O que a gente tem na Scopus é um botão para que o usuário seja redirecionado, levado à página do editor que publicou aquele documento, para que lá ele possa acessar o documento em texto completo. Mas, de qualquer maneira, Scopus permite uma revisão bibliográfica multidisciplinar, porque a gente vai encontrar conteúdo publicado de muitas editoras, são mais de 20 mil editoras que publicam informação em mais de 70 países, assim como a Compendex. Eu vou falar de Compendex já. Embase é uma outra fonte de informação, mais para a área biomédica, referencial também. Depois a gente tem Journal Finder, quando eu quero buscar uma revista para a qual eu quero submeter o meu trabalho. O Research Academy é a nossa página de orientação ao processo de pesquisa. Então, todos vocês, é tudo gratuito aí, vocês podem entrar e fazer ou participar de todos os módulos de treinamento, de apresentação de diversos temas cobertos no processo de pesquisa. E por último, a gente tem Compendex Engineering Village, que é como se fosse os Scopus para engenharia. Então, a gente vai ver nessa sessão exatamente essa plataforma, esse produto, essa base de dados, essa fonte de informação científica. Elsevier é uma das mais tradicionais empresas que oferece informação científica da indústria mundial. Ela está presente em todos os países, todos os continentes, e o que ela vem tentando fazer nos últimos anos é ajustar seus produtos para que sejam oferecidos dados, informação analítica, mais do que dados básicos. Quer dizer, o que é um dado básico? É uma revista, é um artigo em texto completo. Lá no artigo texto completo, se é formato PDF, HTML, tanto faz, mas eu só vou encontrar o texto daquele documento. O documento pode até conter alguns outros objetos, como imagens, figuras e gráficos, tabelas, mas muitas vezes, quando o pesquisador precisa acessar uma informação contida num gráfico, ele tem que entrar no gráfico, quer dizer, ele tem que abrir e ampliar aquela imagem. O que a Elsevier vem tentando fazer, ou vem fazendo, é converter essa informação que está contida no documento, inclusive nos gráficos. Então, os gráficos são convertidos para... são extraídos dos gráficos pontos que podem ser buscados. E isso facilita muito quando o usuário está buscando uma informação precisa que está contida dentro de um gráfico, dentro de uma tabela, dentro de um mapa. Então, fica muito mais fácil para o pesquisador encontrar e fazer o uso daquela informação científica. Engineering Village é o nome da plataforma, que surgiu em 1884. Foi criado em 1884 com outro nome, e aí era Compendex, era Compendium. Bom, ela foi evoluindo ao longo dos anos, foi aumentando a quantidade de tipos de documentos, a abrangência dos Estados Unidos passou a incluir conteúdo internacional,
e, ao longo dos anos, agora ela chegou no volume de 27 milhões de registros científicos. Então, 27 milhões de registros científicos é muita coisa, muita informação que pode ser acessada através de uma única página. Então, Engine Village é o nome da página, que me permite acesso à base de dados, à fonte de informação que se chama Compendex e outras. Hoje, vocês não têm acesso a essas outras aqui, mas Engine Village foi criada para ser a página, a Vila do Engenheiro. Na verdade, a página facilitadora de acesso e recuperação da informação publicada por diferentes fontes, diferentes bases de dados. Uma delas é a Compendex, e na verdade, a maior que vocês têm acesso. É uma base referencial. O que é uma base referencial? É justamente uma base que oferece os dados bibliográficos do documento, mas não oferece o texto completo. Então, do lado esquerdo, a gente vai ter os diferentes tipos de bases de dados. Uma base de dados é simplesmente um site de acesso à informação qualificada, informação revisada, informação organizada, informação relevante e confiável, que eu posso simplesmente acessar e usar sem a preocupação de qualificação da origem daquela informação, da veracidade daquela informação. E, usualmente, quando eu consigo acessar essa informação, é porque eu tenho direito de uso daquela informação. Então, até mesmo depois de baixar um texto completo, através do portal, ou através de uma base assinada pela própria UF, eu tenho o direito de uso daquela informação. Lógico, no desenvolvimento do meu documento, que eu vou indicar como sendo uma referência ao trabalho desenvolvido. Mas aqui eu vou apresentar para vocês uma base que é formada por registros, documentos, no formato de índices e resumos. E por que a gente vai consultar agora essa base de índices e resumos? Quer dizer, qual é o valor de uma base de índices e resumos? O valor de uma base de texto completo, eu já sei qual é. Me oferece o texto completo para eu ler todo o documento. Relatório, norma, artigo, livro, capítulo, pouco importa. Tese, pouco importa. Sim, mas a de texto completo me oferece o texto completo. Agora, qual é a relevância de uma base de índices e resumos? A relevância está no processo de coleta de um grande volume de informação. Como o texto completo tem um custo muito alto, as bases que oferecem o texto completo, elas normalmente são caras, e elas não são completas, porque o custo do texto completo é muito caro. Mas qual é a alternativa para permitir a pesquisa ampla e completa e restrita a toda a produção científica mundial? A alternativa é uma base de índices e resumos, por exemplo. Por quê? Porque os índices e resumos eles são compartilhados pelos editores de maneira gratuita, ou quase. Então, esses dados são muito baratos e eles são compartilhados. Então, o que a Elsevier faz para oferecer 27 milhões de registros ou acesso a um grande volume de informação? Ela coleta os dados referenciais, como a gente chama, os índices e resumos, para poder oferecer isso para o pesquisador e permitir a descoberta, identificação, revisão da produção científica dentro da sua área de interesse. Então, por isso que as bases referenciais de índices e resumos são muito importantes, porque elas permitem a revisão ampla e completa de toda a produção científica mundial, o que é impossível quando você entra numa única base de texto completo. Texto completo, você vai ter o texto completo de uma revista, de algumas revistas, de uma editora, como eu falei, Science Direct, mas você não vai ter a possibilidade de revisar todos os principais editores para a sua área de interesse. Então, o Compendex vai oferecer para vocês 27 milhões de registros referenciais, todos indexados no formato inglês, no idioma inglês, apesar de estarem disponíveis também no formato, no idioma de publicação original. Quer dizer, se eu publicar, se eu pesquisar, usar palavras em português, eu vou encontrar conteúdo em português, mas eu não vou encontrar conteúdo publicado em espanhol, em inglês, porque o idioma padronizado para recuperação de toda a informação é o idioma inglês. Então, eu tenho 27 milhões de registros em inglês
que me permitem fazer uma revisão completa de todos os artigos que já foram publicados, desde 1970, desde antes de 1884 até a data corrente, tudo aquilo já foi publicado em artigo científico, em revista científica avaliada por pares, em revistas da indústria, em eventos de engenharia, em livros, capítulos, teses e dissertações, e normas técnicas. Então, de uma maneira simples, rápida, eu consigo revisar a produção científica já estabelecida, publicada em livros, teses e dissertações. E depois eu ainda posso avaliar o desenvolvimento de uma tecnologia através do histórico de publicação de artigos sobre um determinado tema ou tecnologia e identificar o estado da arte daquela tecnologia. Isso tudo eu posso fazer aí numa única página, numa única fonte de informação científica. E, por fim, eu posso acessar recomendações da aplicação daquela tecnologia através das normas técnicas, que são incluídas, estão disponíveis no formato referencial. Lembrando e ressaltando, todo o conteúdo está indexado em inglês, todo o conteúdo é referencial. Sim, eu vou conseguir acessar o texto completo? Bom, se através do portal de periódicos eu não conseguir acessar o texto completo, não conseguir acessar ou baixar ou não encontrar o direito de uso daquele texto completo, lembrando, eu vou bater na porta da biblioteca, porque a biblioteca, sim, vai me dar uma orientação de como encontrar o texto completo para aquele documento que potencialmente vai apoiar o meu trabalho de pesquisa. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês é que Compendix Engineering Village é um ponto central de descoberta de informação para engenharia e tecnologias. Por quê? Porque a gente vai ter muita informação dos principais publicada, indexada, dos principais editores, dos editores de referência para as tecnologias. Então, esse é o primeiro ponto. Isso tudo eu posso fazer numa única entrada, num único site. Sim, eu posso fazer tudo numa única plataforma? Bom, a revisão bibliográfica da produção internacional, sim, vocês podem fazer numa única página, num único recurso, a revisão. Sim, mas vocês vão deixar de consultar o catálogo da instituição? Nunca. Vocês precisam consultar o catálogo da instituição, vocês precisam consultar o repositório institucional da instituição. Por quê? Porque esse conteúdo ele foi selecionado, ele foi criado ao longo do desenvolvimento da pesquisa na própria instituição. Então, é lá que vocês vão encontrar as linhas de pesquisas já desenvolvidas na própria instituição. É lá que vocês vão encontrar os livros que são recomendados, as revistas que são recomendadas e os trabalhos que já tenham sido desenvolvidos na própria instituição. Então, vocês precisam, sim, consultar o catálogo, o repositório e bases especializadas da indústria mundial de informação. E aí, para uma revisão completa, Compendix, como eu estou recomendando para vocês. Recuperar 27 milhões de 27 milhões de registros, recuperar 2, 3, 4, 10 registros que vão apoiar no desenvolvimento do meu trabalho, pode ser um grande desafio. Por quê? Eu tenho, sim, eu tenho as palavras, para cada documento eu tenho o título, eu tenho o autor, eu tenho a revista, tenho algumas palavras-chave, alguns descritores, algumas etiquetas que são associadas a cada documento. Sim, mas além desses descritores que a gente encontra, foi agregado um outro descritor que a gente chama de vocabulário controlado. É uma palavra controlada, é uma expressão controlada, que vem do que a gente chama de tesauro. O que é um tesauro? É uma lista de expressões e palavras e expressões controladas. Quer dizer, são expressões das disciplinas de tecnologia que são geridas por especialistas na área de engenharia e tecnologia para que sejam definidas expressões que possam indexar ou ser associadas a todo o conteúdo publicado no planeta inteiro referente a um determinado tema. Então, o que a gente tem no tesauro? A gente tem uma palavra, tem uma padronização nas palavras-chave. Só que a gente chama de palavra controlada, porque é uma palavra que vem do vocabulário controlado. Então, a gente chama ela de palavra controlada ou expressão controlada, que ela permite, junto com a palavra-chave, a
a recuperação precisa e rápida do conteúdo. Então, a palavra controlada é uma palavra padronizada, como eu falei. Todas elas foram definidas no idioma inglês e elas se aplicam a todo o conteúdo indexado. A palavra-chave é designada pelo autor e, muitas vezes, o autor tem uma visão regional do seu tema. Ele não sabe como que aquela disciplina, aquele tema é referenciado em outras partes do planeta. Então, muitas vezes, ele não sabe exatamente qual etiqueta, qual palavra-chave deveria ser associada ao seu trabalho. Mas a plataforma vai lá e coloca um monte de palavra controlada para permitir a recuperação padronizada. Então, com base em 23 mil expressões, a gente consegue recuperar 27 milhões de registros. Uma outra característica da plataforma é que, como ela é voltada para o público de tecnologia, uma característica das tecnologias é que é a associação com números, com propriedades físicas aqui no caso. Então, o que a gente tem dentro da plataforma? A possibilidade de filtragem dos resultados com base numérica. Então, eu posso indicar uma plataforma, um número com uma condição de contorno para o problema que eu estou pesquisando, investigando. Então, eu posso identificar uma faixa de temperaturas, uma faixa de densidades, uma faixa de voltagens, de massa, de tamanho. Então, a gente vai ver lá as propriedades, são quase 70 propriedades, para poder filtrar o conteúdo. O interessante desse processo de filtragem é que, mesmo o autor escrevendo, abreviando de diferentes maneiras as unidades que ele usa para expressar os valores das propriedades, a plataforma faz a conversão. Então, por mais que o usuário ou que a produção mundial indique, por exemplo, temperatura em graus Fahrenheit, eu vou indicar Celsius e vou recuperar tudo em Celsius ou Fahrenheit, pouco importa, mas a plataforma vai me apresentar exatamente aquilo que eu pedi para ela. E, por fim, a gente vai chegar, com base nos 27 milhões de registros, a essa opção de análise da produção científica de engenharia. Então, eu posso fazer uma análise do perfil de produção científica de engenharia de outras instituições que talvez sejam referência da minha área. Depois a gente passa aqui para o acesso ao portal. Eu vou mostrar rapidamente o acesso ao portal, e essa é a página inicial da plataforma Engineer Village, que vai permitir o acesso à recuperação da informação. Então, nesse folheto, vocês vão encontrar informação adicional, um exemplo de uso, tem informação adicional que está disponível através das nossas redes, e agora vamos até a plataforma. Então, deixa eu voltar aqui para a página da biblioteca, para a gente acessar. Então, aqui, a gente está na página da biblioteca. Mais uma vez, eu tinha comentado com vocês que vocês precisam, sim, sempre considerar o catálogo da própria instituição. Então, aqui tem a informação, catálogo online, para vocês consultarem o acervo da UF. E aqui vocês vão encontrar, no portal de periódicos da CAPES, a opção de... Eu estou compartilhando isso no chat com vocês. Vocês vão encontrar a opção de registro ou de acesso remoto ao portal de periódicos da CAPES. Então, aqui eu estou no lado esquerdo, direito, superior, ou esquerdo, superior, eu tenho a expressão acesso livre, que é apresentada. Essa expressão indica que eu só consigo, neste momento, acessar o conteúdo aberto oferecido pelo portal de periódicos da CAPES. Sim, qual é o conteúdo aberto? Bases abertas, revistas open access, acesso livre, mas se eu quiser acessar a base Compendex, que é conteúdo pago, eu vou ter que me logar, eu vou ter que me identificar para a plataforma. E como é que eu posso fazer isso? Eu clico aqui em cima no acesso CAF e eu vou chegar nessa outra página. Nessa outra página,
que eu vou compartilhar com vocês, eu vou poder buscar a UF, por exemplo. Então, vou buscar a UF e vou seguir aqui o processo de registro do meu usuário dentro do portal de periódicos da CAPES. Por que eu vou fazer isso? Porque depois que eu me logar, depois que eu fizer o login dentro da Comunidade Acadêmica Federada, o CAF, eu vou conseguir acessar, chegar nessa página aqui de acesso ao portal de periódicos da CAPES, mas vai aparecer aqui acesso oferecido por UF, Universidade Federal Fluminense. Então, isso vai me indicar que eu posso acessar o conteúdo pago. Quando eu acessar o conteúdo pago, eu vou clicar aqui em buscar base. Vou clicar em buscar base e vou digitar a palavra Compendex. E, nesse momento, eu vou chegar num resultado, Compendex. Então, eu estou digitando a palavra Compendex, estou executando a pesquisa por base de dados na página do portal de periódicos da CAPES, executo a pesquisa, e aqui eu não vou chegar a resultado algum. Por quê? Porque eu não estou logado no portal, eu não tenho login no portal. Mas vocês, quando executarem Compendex aqui, busca por Compendex, Scopus, ScienceDirect, vocês vão chegar a um resultado, clicando no resultado, vocês serão redirecionados a essa página aqui da Engineering Village. Então, eu vou carregar, eu estou sendo logado agora, nesse momento, pela rede da Elsevier. Então, eu cheguei aqui à plataforma e aqui é que eu vou poder recuperar ou avaliar, fazer a minha revisão bibliográfica. Então, nesse momento, eu estou na opção de busca básica, simples, eu estou aqui nessa página, aqui eu tenho o menu de search, aqui eu posso escolher as opções de pesquisa, então aqui a gente tem o tesauro e tem a busca pelo perfil de produção científica de engenharia, Engineering Research Profile. Então, eu vou mostrar essas 3 opções na plataforma. Aqui, o objetivo é simplesmente apresentar, demonstrar o que eu posso fazer, obter dessa plataforma. Então, aqui, dentro dessa plataforma, eu estou logado, lá no canto direito, estão aparecendo as iniciais do meu nome, porque eu estou logado na plataforma. Por que eu estou logado? Para poder guardar expressão de busca, ou então para poder criar um alerta para que eu receba uma notificação de novo conteúdo que atenda a uma expressão de busca. Então, eu tenho aqui a opção de criação, quer dizer, estou logado com o meu usuário Elsevier, é o mesmo usuário que pode ser um usuário que eu já tenha registrado no Mendeley, ScienceDirect ou Scopus, tanto faz, mas aqui eu faço login simplesmente para guardar a estratégia de busca para criar o alerta. Então, aqui, no momento de pesquisa, eu vou poder criar a expressão de busca. No momento em que eu estou digitando, a plataforma já me apresenta algumas expressões de busca que vêm do tesauro, do vocabulário controlado. Então, aqui ela está me induzindo ao sucesso, está me induzindo ao uso de expressões que são controladas. Por que ela está fazendo isso? Para garantir relevância na hora dos resultados, mesmo eu buscando em qualquer campo. Então, aqui eu sempre posso indicar para a plataforma onde que eu quero buscar sustentabilidade, que foi a palavra que eu digitei em inglês, e aqui eu posso escolher, olha, eu quero buscar só no vocabulário controlado, ou então eu quero buscar no título de uma revista, ou eu quero buscar no nome do autor. É muito importante eu sempre dizer onde que eu estou buscando, principalmente quando eu não estiver usando o vocabulário controlado. Aqui do lado a gente vai ter os operadores booleanos que a gente pode usar para juntar essa expressão ou essa palavra com outras expressões. Então, sustentabilidade a gente vai associar ao que? A pollution, pode ser? Então, eu estou digitando uma outra palavra, aí a plataforma aqui já está me recomendando a grafia, eu já escolhi a palavra, e aí eu quero buscar documentos que falem de sustentabilidade e poluição, ou então sustentabilidade excluindo poluição, usando o NOT aqui. Então, aqui eu posso criar a minha expressão de busca, ou então eu posso até, lá no mesmo campo, eu posso digitar pollution. E se por um acaso eu quiser buscar uma expressão air pollution, por exemplo, eu posso colocar aspas,
para indicar para a plataforma, olha, eu quero buscar essas duas palavras nessa mesma ordem, porque isso aqui é uma expressão. Então, eu posso fazer esse tipo de brincadeira na plataforma, assim como eu posso botar um asterisco aqui, polu, por exemplo, asterisco. Polu, asterisco, vai me retornar qualquer sequência de caracteres que venham depois de polu, pollution, pollutions, ou qualquer outra terminação ao radical polu. Então, voltando aqui, deixa eu executar a pesquisa. Então, vamos executar a pesquisa por sustentabilidade e air pollution, assim como eu escrevi. Aí a gente encontrou 5.000 resultados. Esses 5.000 resultados, eles ainda podem ser filtrados com base nesses botões que são recomendados pela plataforma. Do lado direito, a gente tem a ordenação desses resultados e um pouco mais abaixo, ou no centro, a gente tem os documentos ordenados. A forma padrão de ordenação é por relevância, que é a frequência, e quando a gente quer enviar esses documentos para a biblioteca, ou a gente quer imprimir ou mandar por e-mail, naturalmente enviar os dados referenciais, a gente marca os documentos e depois a gente clica na setinha para baixo, lá em cima na tela. Então, aqui a gente tem uma série de opções de exportação dos dados referenciais desses documentos, inclusive para gestores de referências bibliográficas. Se, por acaso, eu quiser adicionar documentos à minha conta do gestor de referências bibliográficas que eu uso. Do lado esquerdo abaixo, do total de resultados e da expressão de busca, e ressalto que essa expressão de busca aqui, ela pode ser interessante para ser usada em outras plataformas. Então, eu posso, por exemplo, copiar isso que eu marquei para outras plataformas para garantir a recuperação de conteúdo relevante, porque aqui eu estou usando expressões científicas. Então, eu posso levar essas expressões científicas para outras plataformas para recuperar conteúdo relevante. Eu tenho aqui as opções de criar um alerta, guardar a estratégia de busca, e um pouco à esquerda, a gente tem os filtros dinâmicos, que vão me permitir o quê? A filtragem desses 5.000 documentos. Porque o que me interessa nesse momento? Eu quero encontrar aqueles 5 documentos que vão agregar o meu trabalho de pesquisa. Por enquanto, eu ainda não consegui chegar a esses documentos. Eu posso ordenar de diferentes maneiras, mas o que eu posso fazer? Posso clicar ou adicionar novos termos. Ou então, eu uso as etiquetas que já foram usadas na indexação, no processo de indexação de criação desse recurso. Então, aqui, por exemplo, eu posso filtrar por autor. Então, eu posso expandir aqui o filtro dinâmico autor e selecionar um autor. Mas antes até de filtrar por autor, o que eu quero fazer? Eu executei a pesquisa por sustentabilidade e poluição do ar. O que eu posso fazer aqui com esses 5.000 resultados? Bom, qual é o autor que mais publicou na indústria mundial sobre poluição do ar, sustentabilidade? Eu clico aqui nessas 3 barrinhas verticais e eu vou chegar a um gráfico que vai me mostrar a distribuição por autor daqueles 5.000 documentos. Então, aqui eu tenho uma recomendação, uma indicação do autor que mais publica. Do lado esquerdo ainda, eu tenho o país que mais publicou para esse tema, Country Region. Então, aqui eu posso visualizar os países que mais estão estudando, mais estão publicando para esse tema. Sim, posso também revisar o editor que mais publica ou a revista que mais publica para aquele determinado tema. Que é interessante saber quais são as revistas que talvez eu queira seguir, que eu queira considerar no meu trabalho de pesquisa. Posso revisar, clicar aqui em Year, para saber se esse é um tema de interesse crescente ou não. Então, a gente vê que o interesse está crescendo. Teve um pico aqui em 2007, por alguma razão, eu posso analisar, clicando lá naquela barra, para analisar o que aconteceu naquele ano. Então, essas são algumas maneiras tranquilas de fazer um estudo, ou estudar o contexto de sustentabilidade e poluição de ar. Agora, para filtrar, eu sempre vou poder filtrar por autor, o tipo de documento. Então, aqui eu tenho vários tipos de documentos, dependendo do objetivo do meu trabalho de pesquisa. Eu vou usar artigos científicos, eu vou usar livros, eu vou usar normas técnicas, mas eu também tenho a possibilidade de entender um pouco mais sobre o contexto das palavras que eu busquei
clicando aqui em código de classificação, Classification Code. Por quê? Porque aqui eu vou encontrar as disciplinas padronizadas que foram associadas a esses 5.000 documentos. Então, aqui a gente tem poluição, controle da poluição do ar, propriedades, a gente tem gestão, fluidos sólidos, combustíveis sólidos, líquidos, ventilação, poluição da água. Então, eu tenho outros temas que estão relacionados a esses 5.000 documentos. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplesmente selecionar controle, ou então posso selecionar aqui a air conditioning, porque eu quero revisar somente esses documentos. Da mesma maneira que eu posso filtrar os resultados por disciplinas, eu aqui tenho o Controlled Vocabulary. Então, aqui, se eu expando, clicando em View More, eu posso visualizar todas as expressões que vêm do vocabulário controlado que estão associadas a esse meu tema. Então, aqui eu tenho ventilação, por exemplo. Aqui eu tenho eficiência de energia, dióxido de carbono. Então, eu tenho expressões científicas e das tecnologias, das engenharias, que falam especificamente, ou que estão relacionadas especificamente com sustentabilidade e poluição do ar. E se, por último, eu ainda quiser filtrar por uma propriedade numérica, física, eu venho aqui em Refine, aqui eu tenho a opção de filtragem. Desses 5.000 resultados, a gente encontra alguns que falam, que mencionam a propriedade ano, outras área, outras energia, força, frequência, luminância, potência, densidade, e tem algumas que falam sobre temperatura. Então, o que eu quero aqui sobre temperatura? Eu quero recuperar os documentos que falem sobre a poluição, a sustentabilidade e poluição do ar, e que mencionem uma temperatura expressa em Celsius entre 30 e 60 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui a minha faixa de interesse para temperatura e filtro os resultados. Dos 5.000 resultados, eu cheguei a 27 resultados. Quer dizer, eu ativei o filtro numérico. E quando eu clico nos resultados, eu aqui tenho a lista de resultados. Quando eu clico num documento, eu já posso fazer a revisão aqui mesmo nessa página, pré-visualizando o resumo daquele documento, mas abrindo o documento, eu vou chegar nessa página que vai me mostrar os dados daquele documento, os dados referenciais do documento. Então, que dados são esses? Eu tenho aqui o título, eu tenho aqui os autores, eu tenho a revista, a filiação de todos os autores e tenho a descrição. E em algum lugar aqui, na descrição, eu vou encontrar a temperatura que eu mencionei, que eu indiquei para a plataforma. Está aqui, 37 graus Celsius, que está dentro da minha faixa de interesse. Do lado esquerdo, eu vou encontrar as referências que foram usadas no desenvolvimento desse trabalho, as citações alternativas. Do lado direito, as citações que vêm dos corpos científicas e documentos relacionados. Então, eu descobri um documento e posso descobrir outros documentos com base nesse mesmo documento. Quais são as normas que estão associadas a essa temática coberta por esse tema? Sim, e quais são as áreas cobertas, as temáticas cobertas por esse tema? Eu tenho aqui o vocabulário controlado, que vem do tesauro. E eu tenho aqui as palavras não controladas, que são as palavras-chave associadas ou recomendadas pelos autores desse documento. Então, aqui eu posso entender um pouco melhor o contexto e identificar as palavras ou expressões que melhor filtram os documentos para essa temática. Então, assim, eu posso ser feliz e clicando em Full Text, a plataforma vai me levar a redirecionar e vai me levar à página do editor que publicou aquele documento. Então, eu estou indo para uma página que vai me permitir o acesso ao documento. E, casualmente, a gente chegou a um documento Science Direct. Eu, como trabalho na Elsevier, eu tenho acesso ao texto completo. Então, eu cheguei aqui ao texto completo desse documento, posso seguir o meu trabalho de pesquisa. Voltando à plataforma, eu tinha comentado com vocês que ia mostrar rapidamente o tesauro e o Engineering Research Profile. Então, aqui, vou mostrar para vocês o tesauro. Eu tinha falado para vocês, pesquisamos sobre sustentabilidade, sustainability
eu quero saber se sustentabilidade é uma palavra boa para eu usar na criação da minha estratégia de busca. Então, ali eu busquei no Tesouro e encontrei algumas palavras. Sim, já encontrei a palavra, eu já sabia, mas, de qualquer maneira, eu encontrei a palavra. E aqui o Tesouro me indica que sustentabilidade é usado para desenho sustentável e está relacionado a projeto ecológico ou desenvolvimento sustentável. Quando eu clico aqui em desenvolvimento sustentável, eu chego a outras palavras, outras expressões relacionadas. Quer dizer, eu tenho aqui o termo mais amplo, eu tenho termos relacionados e termos mais específicos. Bioeconomia. Se eu clico em bioeconomia, eu posso também aqui, clicando no quadradinho ao lado da expressão do Tesouro, eu sei quando que aquela expressão, aquela palavra foi adicionada ao vocabulário controlado. Quer dizer, esse é um termo muito recente. Quer dizer, é algo de pesquisa mais de ponta do que, naturalmente, documentos ou palavras que tenham sido adicionadas há muitos anos no vocabulário. Eu clique agora em biomassa. Biomassa foi adicionado ao Tesouro em 1981. E da mesma maneira que o Tesouro me permite varrer por esse vocabulário controlado. Quando eu encontro uma palavra ou expressão de meu interesse, eu clico no quadrinho ao lado da palavra, da expressão, e a expressão é copiada aqui para o lado direito, que é a caixa de expressão de busca. E aí eu posso executar a busca, para voltar aquele processo todo de revisão bibliográfica. Por último, eu queria comentar com vocês sobre essa opção de Engineering Research Profile, que me permite o quê? Eu quero saber como é que a UF está em termos de produção Fluminense, em termos de produção científica. Então, aqui eu digitei Fluminense dentro do contexto de engenharia da Elsevier, da base de dados Compendex, naqueles 5 milhões de documentos, ou 27 milhões de documentos, a gente vai filtrar para aqueles que foram publicados pela UF, a afiliação UF. E a gente chegou a 5.570 documentos. Sim, o que eu posso fazer agora com esses 5.570 documentos? Bom, aqui eu posso avaliar ou revisar o que os autores mais publicaram. Eu posso, em quais áreas, quem que ofereceu apoio financeiro para essas pesquisas, quantos documentos foram publicados por ano, para quais áreas específicas, temáticas, e quais revistas mais foram publicadas pelos pesquisadores da USP, ou da UF, perdão. Eita, gente. Bom, então aqui eu posso fazer uma análise da produção científica da UF dentro do contexto de engenharia Elsevier. Inclusive, eu posso dizer, olha, eu não quero varrer todo o conteúdo de 2010 a 2021. Eu quero simplesmente varrer o período de 2000, os últimos 3 anos, os últimos 2 anos, e aqui eu posso indicar a área de meu interesse. Então, aqui eu posso dizer, olha, eu quero operações de química, em química, de 2019 a 2021. Encontrei os documentos, posso até baixar essa página em formato PDF, enviar por e-mail, para ter como referência ou para entender o que essa outra instituição, ou o que essa instituição está fazendo em termos de pesquisa, em tecnologia, em engenharia. Então, era isso que eu tinha para mostrar no dia de hoje. Espero que tenha sido de interesse para vocês, espero que tenha sido de proveito. O objetivo era compartilhar alguma coisa sobre a plataforma, sobre esse recurso que está disponível, assim como muitos outros, através do portal de periódicos da CAPES. Lembro vocês que, através do portal, vocês vão obter acesso a mais de 130 bases de dados, quer dizer, fontes de informação científica, e a mais de 40 mil revistas científicas. Revistas que são assinadas pelo próprio portal de periódicos da CAPES. E sempre que vocês tiverem dúvida, sempre que vocês precisarem de apoio, vocês têm que recorrer às equipes das bibliotecas da UF. Vou colocar mais uma vez os e-mails de contato e vou abrir para perguntas. Eu acho que nesse momento não tem nenhuma pergunta, vou interromper a gravação, que vai ser